Como é que vê o aproveitamento português na cultura, tendo em conta que a cultura está a representar 0,21% do Orçamento de Estado para 2021? Eu creio que esse é um dos problemas mais graves do Estado Democrático Português. É o facto de que ainda não percebeu, apesar da rotação dos vários partidos que se vão sucedendo, há um certo consenso, a meu ver errado, que não reconhece à cultura um papel estruturante no desenvolvimento. O que é, a meu ver, um sinal de vistas curtas, porque todos os indicadores apontam para o facto que a cultura cada vez mais representa uma fatia muito considerável do emprego, da criação de mais-valia e, sobretudo, para lá do seu valor intrínseco enquanto setor, é um setor que estimula a criatividade, que estimula a inovação e que tem um impacto muito grande em todos os campos da sociedade. De facto, a percentagem do Orçamento de Estado que é investida tem vindo a descer sistematicamente. Quando eu fui Secretário de Estado da Cultura, nós estávamos a chegar aproximadamente aos 0,7% do Orçamento de Estado. Neste momento estamos a um terço disso, ou menos de um terço disso. Até hoje tivemos maioritariamente governos de direita. Agora, com um governo de esquerda, vê que as suas expectativas não foram correspondidas? Vejo. Eu sou, enfim, público e notório, sou um homem de esquerda. Participei numerosas vezes na discussão e na elaboração dos programas culturais, designadamente do Partido Socialista. E se você for ler o programa, está cheio de ambições, está cheio de garantias que depois na prática não se concretizaram. E, portanto, eu vejo com apreensão, porque se um governo que se reivindica desta ideia do serviço público cultural não é capaz de corresponder a esse compromisso que assumiu, então alguma coisa está mal. Portanto, eu sou um otimista, continuo a pensar que se continuarmos a pregar no deserto alguém vai ouvir, mas até ao momento isso não tem acontecido. E realmente, com a situação de pandemia, que num setor com esta fragilidade teve um impacto tremendo na área da cultura, o problema agravou-se. Porquê é que acha que todas essas ambições do governo não são correspondidas? Acha que há outras prioridades que são justificadas? Não, sabe, no fundo há uma questão muito especial nestes problemas da cultura. Se nós quisermos corrigir coisas na saúde, ou na educação, ou na segurança social, ou nas políticas de habitação, nós estamos sempre a falar de milhões e milhões e milhões e milhões de euros. Portanto, qualquer pequena modificação, imediatamente você faz as contas e de repente tem dezenas ou centenas de milhões de custo adicional. A área da cultura representa uma fração mínima e, portanto, mesmo que, por hipótese, nós duplicássemos o orçamento da cultura, ou seja, subíssemos os tais 0,21 ou 0,22% para 0,42% ou 0,44%, continuaríamos abaixo de metade de 1%. Quer dizer, portanto, do ponto de vista macro-orçamental, não teria impacto nenhum. Portanto, nós estamos a falar só de uma questão de vontade política. É dos poucos problemas que se podiam solucionar sem um custo macro-orçamental incomportável. Porquê é que essa decisão política, porquê é que essa vontade política não existe? Eu penso porque os partidos, em geral, estão convencidos de que este setor, no fundo, interessa apenas aos profissionais da área. E que, portanto, que é uma pequena corporação a protestar à espera de ter subsídios do Estado. O que é uma visão completamente falsa, porque o apoio do Estado à cultura não é um apoio aos profissionais da cultura, é um apoio aos cidadãos que beneficiam dessa oferta cultural. Quando nós apoiamos um grupo de teatro, estamos a apoiar os espectadores que lá vão. Quando apoiamos um festival de música, estamos a apoiar as pessoas que vão aos concertos. E daí por diante. E considerar que isto é subsídio-dependência é o mesmo que dizer que eu, como professor, sou um subsídio-dependente. Ninguém me está a subsidiar a mim como professor, estão a subsidiar os meus alunos. E, portanto, enquanto esta perspectiva não for alterada e não se perceber que isto é um serviço público, como a educação, como a cultura, como a justiça, ainda por cima, com a vantagem de ser muito mais barato para se poder encontrar uma solução, esta situação não se altera. E agora, num contexto de pandemia, acha que há aqui uma certa ironia, tendo em conta que houve um investimento fraco na cultura e agora com a pandemia pensa que é irónico que as pessoas estão a dar muito mais valor àquilo que se calhar perderam, não é? Que é as idas ao cinema, as idas ao teatro, que antes eram dadas como garantidas.
Acha que é irónico agora a falta do investimento ser cada vez mais evidente? A primeira questão é a questão da sobrevivência do setor. E quando digo sobrevivência do setor, digo a sobrevivência dos profissionais do setor. As pessoas talvez não se deem conta do facto de que a esmagadora maioria dos profissionais da cultura são profissionais liberais. Dependem das oportunidades de trabalho que lhes vão aparecendo. Não têm um contrato, não têm um salário, não têm 14 meses por ano, não têm segurança social e, portanto, uma situação de paralisação da atividade significa, em muitos casos, uma machadada tremenda na própria subsistência das pessoas. E eu que tenho muito contacto com o setor, fico alarmado de ver, inclusive, nomes que o público conhece, e que respeita, que admira e que aplaude e que pensa que estão muito bem na vida e que estão em situações dificílimas neste momento. Portanto, eu diria que a primeira questão teria que ser o próprio auxílio emergencial ao setor, para depois garantir que ele pode renascer das cinzas, não é? Porque eu acho que em muitos casos nós estamos perante uma situação, para utilizar uma expressão forte, de verdadeiro genocídio cultural. Quer dizer, mesmo quando voltarmos a alguma normalidade, seja assim nos derem resultados, conseguirmos imunidade para voltarmos a um dia-a-dia normal, muito do que era o tecido cultural português foi severamente destruído e vai ser muito difícil trabalhar. Basta ligar uma televisão e temos todo o conteúdo que queremos e uma ida ao teatro ou uma ida ao cinema torna-se, não digo um luxo, mas digo uma coisa já quase antiquada. Ou ocasional, não é? Ou ocasional. Pois, há uma transformação que não vai, mesmo quando voltarmos à chamada normalidade, não vai mudar completamente. Portanto, é uma nova realidade em que vamos combinar este consumo doméstico com a participação. Por exemplo, o teatro não funciona em televisão ou em cinema. A experiência do teatro não funciona. A própria experiência musical é completamente diferente. Nós gostamos muito de ver os concertos da Filarmónica de Viena online, mas... na Digital Concert Hall, como eles têm. Isso é extraordinário e é muito importante e é muito bom dar um acesso alargado, mas isso não pode substituir a oferta em direto. E repare, esta ideia de que vamos diretamente à Filarmónica de Viena não pode servir de desculpa para nós não termos uma orquestra na região em que vivemos. A média europeia, considerada saudável, é termos uma orquestra por 1 milhão de habitantes. Orquestra pública. E, portanto, nós deveríamos ter, em Portugal, 10 orquestras públicas. Não temos. E estão a desaparecer aos poucos. Estão a desaparecer. Nós temos as duas grandes orquestras, a do Porto e a do São Carlos. Temos aquela experiência mista da Metropolitana. E depois temos umas orquestras regionais, são pequenos grupos de câmara, e a lutarem pela sobrevivência constante. Tocam gratuitamente. Praticamente. E, portanto, numa situação perfeitamente periclitante. Sim. Portanto, o nós termos acesso a uma oferta alargada internacional por via indireta, por online, etc., não pode substituir a oferta pessoal, física, participativa, que é a participação num espetáculo. A arte não é substituível à distância. Não. É complementar, com certeza, e é ótimo, mas é essencial que nós continuemos a ter aquela relação física, química, entre quem está no palco e quem está a assistir. Como a aula, por exemplo, eu estou neste momento, como muitos professores, a dar as aulas via Zoom. O que é que se perde com as aulas à distância? Perde-se a tal química. Quer dizer, para mim, como professor, eu estou numa aula e eu estou a olhar para os olhos dos meus alunos e eles estão a olhar para os meus. E há aquele feedback. E há um feedback, e eu percebo se eles estão interessados ou se estão a quebrar, e eu tenho que encontrar uma estratégia qualquer para mudar o discurso e para os puxar outra vez. E há muito mais espontaneidade na intervenção dos alunos. É verdade que o Zoom já tem muitas alternativas de interação. É um convite a uma postura passiva, que é tudo o contrário do que nós queremos que aconteça numa aula. Quando é que decidiu tornar-se professor? Quando é que tomou essa decisão de querer passar o conhecimento para outras gerações? Eu sempre gostei de conversar sobre as coisas que me interessavam. E acho que, basicamente, o professor é alguém que conversa sobre coisas que o interessam e que procura partilhar esse interesse e despertar esse mesmo interesse nos seus interlocutores. Quer seja numa conferência,
quer seja num programa de rádio ou de televisão, quer, por maioria de razão, seja na aula. Eu queria entusiasmar outras pessoas pelas coisas que me entusiasmavam a mim. O que é, no fundo, uma coisa narcisista, não é? Exatamente. À medida que o tempo foi passando, e eu tenho hoje em dia 40 anos de ensino, mais. E, obviamente, à medida que eu próprio fui progredindo na minha carreira e fui aprendendo, naturalmente que comecei a ter esse sentimento de, se quiser, de dever cívico, não é? De transmissão. Eu tive grandes professores. Santiago Kastner, por maioria de razão, foi uma inspiração. O mestre com quem eu trabalhei, provavelmente me levou para a musicologia. O meu orientador de tese, Robert Snow, na Universidade do Texas, o Gerard Beag, tantos grandes professores que eu tive. A Constança Capdeville foi a minha professora de composição quando eu era miúdo. E eu sinto uma dívida de gratidão muito grande em relação a esses professores. E, de alguma maneira, também sinto que fui privilegiado porque tive oportunidades de acesso à aprendizagem que a maior parte das pessoas não teve. E, portanto, sinto que tenho uma espécie, por um lado, um dever geracional, que é a transmissão de geração para geração, e, por outro lado, um dever de devolver, digamos, ao coletivo aquilo que eu, no fundo, beneficiei a nível individual. E, por exemplo, uma das coisas que gosto mais é ver que a enorme sementeira das centenas, se não mesmo milhares de alunos que fui tendo ao longo destes anos todos, ver que há muitos que seguiram o meu exemplo, não propriamente no sentido mimético, mas que se interessaram por continuar e que hoje em dia são alguns dos melhores profissionais nas áreas da história da música, da história cultural, e fico, obviamente, muito, muito feliz e muito realizado quando eles me dizem que eu tive algum papel nesse caminho e, portanto, da mesma maneira que eu recebi o legado dos meus professores, gosto desta sensação de que estou a transmitir algum legado também aos meus alunos e que eles próprios continuarão esse trabalho. Portanto, há alguma genealogia, alguma genética que se prossegue neste esforço. E dá prazer isso. Dá-me sentido na vida, se quiser. Sim. Como é que recorda o dia que recebeu a Ordem do Infante Dom Henrique? O que significou para si esse reconhecimento? Foi muito agradável. Eu agora, se calhar, podia dizer não, que importância é que isso tem. Não, tem importância, sim, senhor. Todos nós gostamos de reconhecimento e eu não posso queixar, tive em vários momentos da minha carreira sinais de reconhecimento pela comunidade especializada, pelo público em geral e pelas instituições. E, obviamente, ter a Comenda da Ordem do Infante dada, por exemplo, por uma pessoa de quem eu gosto muito, de quem sou amigo e de quem sou um admirador incondicional, que é o Presidente Jorge Sampaio, foi um duplo reconhecimento. Depois tive outros prémios. Tive o Prémio Universidade de Coimbra, também foi uma coisa... Em 2018? Que foi uma coisa que também me entusiasmou muito, porque é a comunidade universitária a reconhecer o trabalho de um musicólogo. Nunca tinha havido um prémio universitário, digamos, de primeira linha atribuído a um musicólogo. Portanto, de certa maneira, foi uma espécie de certificado de alforria académica para a própria disciplina. Viu o seu trabalho a ser reconhecido? Eu não trabalho para os prémios, mas quando eles vêm, caem bem. Agora, falando do fado, foi uma vitória para Portugal? Foi uma vitória importante para Portugal. Foi a nossa primeira inscrição na lista de património imaterial. Tínhamos apenas alguns monumentos no património edificado, mas não tínhamos ainda património material. E, portanto, acho que isso foi importante. Mas também foi importante internamente para lá dessa consagração, porque foi um processo que foi muito motivador. Mas, a dada altura, encontravam-me na rua e perguntavam-me como é que vai a nossa candidatura. Não era a candidatura do fado, era a nossa candidatura. E repare que isto aconteceu no período da crise económica, daquele sentimento de depressão, de humilhação nacional que foi aquele empréstimo em condições brutais para Portugal. E, portanto, encontrar um momento de exaltação da cultura portuguesa ao nível internacional foi importante para as pessoas. Portanto, fico contente de ter participado nesse esforço e aprendi muito com esse processo. O que é que aprendeu? Aprendi a trabalhar com grandes equipas de investigação. Eu tendo a ser um bocadinho um ermita que trabalha sozinho. Aprendi muito sobre a história do fado. Quer dizer, estudei muito, encontrei muitas fontes que não conhecia. Portanto, alargou o meu espectro de interesses, mesmo como investigador, e foi muito agradável. Amália Rodrigues disse que tinha a obrigação
escrever para uma história do fado, não é? Como é que era trabalhar com Amália Rodrigues? Repare, eu sou filho de um grande guitarrista de fado, Raul Neri, que era considerado o maior acompanhador de fado da geração dele e um dos maiores guitarristas de fado daquela altura. E que teve uma carreira muito longa, tocou com os maiores e criou laços de amizade muito grande com os maiores fadistas sempre. A Amália era madrinha da minha irmã, a Maria Teresa Noronha era a minha madrinha, o Fernando Farinha era padrinho dos dois. Portanto, eu cresci a ouvir fado. Nunca me passou pela cabeça, durante anos e anos, que como profissional viesse a trabalhar sobre fado, porque a minha formação era toda da área de música erudita. Eu costumo dizer de brincadeira que passei não sei quantos anos a trabalhar sobre Carlos Seixas para acabar a trabalhar sobre Carlos do Carmo. Eu conhecia a Amália quando eu era miúdo e depois perdi contacto com ela. E quando escrevi o primeiro artigo sobre ela, ela quis voltar a conhecer-me, já como adulto e como autor daquele texto, e foi muito carinhosa e muito entusiasmante e disse-me aquelas coisas extraordinárias. Nunca ninguém escreveu uma coisa assim sobre mim, e eu sei saber muito bem onde é que eu devia meter. E disse-me aquilo que você está a dizer: você tem a obrigação de escrever uma história do fado. O meio do fado é um meio muito tribal e muito desconfiado de penetras, não é? De alguém que tenta entrar. Porque é um meio fechado, é um meio que tem sempre muito medo de não ser respeitado por quem não pertence a esse meio e, portanto, quando eu comecei a trabalhar sobre fado, o meio do fado olhava-me um bocadinho com muita desconfiança, porque eu era conhecido como musicólogo, historiador, a falar de música erudita e de Beethoven e tudo mais. Pensava, ele agora já não gosta de fado. Mas, por outro lado, era, entre aspas, o filho do Neri. O filho do Neri não podia ter saído completamente errado. Então, dava-me o benefício da dúvida e punha-me à prova. E muita da familiaridade que eu tinha ganho com o meio do fado e com as figuras do fado na minha infância, no meu crescimento, ajudaram a dar-me esta espécie de passaporte. Não só vinha de alguém filho de alguém que eles respeitavam, como tinha histórias que eles reconheciam como as histórias da comunidade. E, portanto, um dia lembro perfeitamente que tive uma espécie de exame oral de 1 hora de perguntas de um desses eruditos, um casal, por sinal, de eruditos, sabem tudo, quem é que cantou em cada casa de fado, quem é que escreveu cada fado, e que me fizeram perguntas de todas as maneiras. E depois, a altura, eu respondi a uma última, e ele olhou para a mulher e disse: você é dos nossos. E foi uma espécie de certidão, não é? de legitimidade. Portanto, o meu pai, nesse sentido, foi importante porque me abriu portas, por um lado, e segundo, porque me ensinou muito. Até agora a nossa conversa circulava entre os temas da sua carreira e as problemáticas da cultura. Restava agora a falar de 2020, o ano mais atípico de que há memória. Foi o ano em que mais traumas aconteceram na vida das pessoas. Nós tivemos o coronavírus, o George Floyd nos Estados Unidos, a explosão de Beirute, Donald Trump e Joe Biden, aquela guerra que todos nós conhecemos e que ainda dura, a Pfizer e agora a Moderna com uma nova solução. Como é que vê o mundo depois de um ano destes? Eu acho que 2020 foi um ano que trouxe ao de cima muito do pior e muito do melhor que existe na vida da humanidade. Talvez, sobretudo, infelizmente, muito do pior, porque veio exacerbar problemas de fundo que estavam um bocadinho disfarçados e que vieram ao de cima de uma forma brutal com o impacto da pandemia. Nós vivemos numa sociedade em que o único valor ético parece ser o de lucro, a todo o custo e de preferência muito rápido, e, portanto, todas as outras prioridades que nós deveríamos entender como mais relevantes e o princípio do primado do interesse coletivo sobre o interesse individual, que para mim acho que é uma norma social importante, foram sacrificadas a este princípio do lucro imediato, e é uma lógica consumista de que nós somos tão felizes quanto mais conseguirmos comprar vertiginosamente para alimentar essa máquina. Eu acho que a crise derivada da pandemia veio pôr muito em evidência essa desigualdade profunda, a forma como os excluídos da sociedade foram vítimas
com uma intensidade reforçada da pandemia, como serão os últimos a sair dela. Vimos como os serviços públicos ganharam uma importância e nós percebemos, depois daquelas ilusões neoliberais infantis de que tudo se resolvia pelo mercado, percebemos que sem um serviço público de saúde que não podemos enfrentar desafios deste tipo. Assistimos também à forma como os populismos que foram emergindo durante os últimos anos atingiram um nível de violência nunca vistos, designadamente nos Estados Unidos, com o desastre que foi a presidência Trump. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. A presidência de Trump foi manchada pouco mais de uma semana depois desta entrevista por um discurso inflamado que incentivou um ataque organizado e de violência sem precedentes ao Capitólio dos Estados Unidos. Tenho uma relação muito próxima, muito afetuosa. Os Estados Unidos são o meu segundo país. Eu vivo com grande dor o que está a acontecer, porque é uma crise da democracia como nunca se viu e com feridas que vão demorar muito tempo a cicatrizar. Portanto, acho que foi um ano em que esses aspectos vieram ao de cima com uma violência que nos deve assustar no bom sentido, para nós estarmos alerta para responder. Vimos também coisas notáveis, por exemplo, o aparecimento de vacinas em menos de um ano, que significa um desenvolvimento da ciência extraordinário. Foi o ano da ciência, no fundo. É, absolutamente. Vimos também movimentos de solidariedade extraordinários de resposta à crise, as pessoas que fizeram coisas de uma generosidade, um sentimento de partilha, de coletividade enorme. E isso dá-me esperança. É isso que o deixa otimista? Razoavelmente otimista. Otimista, certamente, mas com uma consciência muito grande de grandes desafios e de um adversário muito forte, que é a ganância, que é a estupidez, que é a ignorância. E, portanto, a resposta tem que ser a procura do conhecimento, a procura da justiça, a procura da verdade. E esse é um grande desafio para a humanidade no seu conjunto. Se houvesse uma coisa que pudesse fazer novo, um momento que pudesse vivenciar novamente, qual é que escolheria? O 25 de Abril. Foi o 25 de Abril, os dias que seguiram, o 1º de Maio de 74, foram momentos... repare, eu tinha 16 anos, estava numa fase de transição para a primeira idade adulta, estava a aprender a descobrir muitas coisas, e o coincidir essa fase, que já naturalmente seria uma fase excitante, entusiasmante, de crescimento, com aquela mudança, com aquela generosidade, com aqueles fenómenos, como eu dizia a Sofia, a poesia estava na rua. E, portanto, são das memórias mais queridas que eu tenho e sinto muito feliz, muito privilegiado por ter podido viver esse período. Vim para o fado e fiquei, sou corda de uma guitarra, a que mais geme e soluça, e em vez de vestir